avaliação do crescimento, avaliação antropométrica de crianças por score Z ou percentil. Quando utilizar um ou outro, vem comigo! Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas! Meu nome é Ju Toledo, também sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição esportiva e em saúde pública. E hoje a gente vai conversar sobre avaliação antropométrica de crianças, tá? Sobre avaliação do crescimento utilizando percentil e score Z. Quando é que a gente escolhe um ou outro? Bom, a gente sabe que existem algumas curvas de crescimento, tá? Que a gente encontra de autores diferentes, mas a Organização Mundial de Saúde, em 2006 e 2007, lançou algumas curvas baseado no estudo de milhares de crianças para tentar padronizar melhor essa questão do crescimento infantil e de como fazer essa avaliação, tá? Então a gente tem curvas que mostram o ganho de peso e o ganho de estatura ou comprimento. Para quem não sabe, comprimento é quando a gente mede a criança deitada, geralmente é feito com crianças até 2 anos de idade. Estatura com a criança de pé, com a pessoa de pé, tá? Então essas curvas, elas mostram o ganho de peso e o ganho de comprimento ou estatura baseado na idade dessas crianças e no sexo, tá? E cruzando esses dados foram criados alguns indicadores que a gente tem disponíveis hoje para avaliar o crescimento, para avaliar a antropometria de crianças, que são peso para idade, ou seja, qual o peso esperado para aquela criança daquela idade e que é diferente para meninos e meninas, peso para estatura, ou seja, de acordo com o tamanho da criança, quanto é que ela pode pesar, tá? Qual a faixa de peso ideal para meninos e meninas daquela estatura. Nós temos também a estatura para a idade, de acordo com a idade também, da mesma forma diferente para meninos e meninas, de acordo com a idade, qual o ganho esperado em termos de estatura, e nós temos ainda o IMC para a idade, que é muito legal. Ele já faz a correlação do peso da estatura e ele avalia qual a proporção de peso e estatura esperado para crianças daquelas respectivas idades e sexos, tá? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre como são feitos os tratamentos desses dados. É uma coisa bem simples, não se preocupe, não é nada complicado, mas para você entender por que tem percentil, por que tem score Z e quando a gente utiliza um ou outro, tá bom? Vamos lá? Bem, eu vou exemplificar aqui para a gente entender melhor essa ideia, tá? Vou fazer um gráfico aqui. Aqui eu tenho o número de crianças, tá? Avaliadas. E aqui eu tenho, por exemplo, o peso. Poderia ser a estatura, poderia ser o comprimento, tá? Da criança. E aqui os valores. Pegar os pequenininhos, criancinhas, colocar 2, 2,5 kg, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Só para exemplificar, tá? Então, os estudos da OMS, eles seguem uma distribuição normal. O que é isso? Quando você tem lá aquela curva que a gente aprende na estatística, tá? Não sou o as do desenho, não, mas dá pra gente entender que a maioria das crianças está nessa faixa aqui, tá? São as crianças saudáveis que foram utilizadas nesse estudo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? Poucas crianças, tá vendo que aqui é o N, são o número de crianças. Quanto mais para cima, mais crianças. Então, eu tenho aqui poucas crianças que estão nesse peso baixinho. E da mesma forma, poucas crianças que estão aqui na parte mais de excesso de peso. A maioria das crianças tá aqui, ó, nessa parte central. Então, tem uma distribuição normal que a gente fala, ó, a maioria das crianças está próxima à média de peso, tá? Ficou aqui cheio dos desenhos, mas é para a gente entender que existe uma concentração maior de crianças que estão dentro desse peso normal. Então, o que muda em relação ao score Z e percentil? Como que eles avaliam isso aqui? Então, aqui na nossa avaliação, se eu pegar o ponto de corte que eles consideram para score Z, eu vou ver que ele está mais nos extremos desses valores. Se eu for considerar o ponto de corte do percentil, tá? Vou pôr um P aqui de percentil, ficou um pouquinho fora aqui, né, gente? A desenhista é maravilhosa. E aqui eu vou considerar que seria o ponto de corte do score Z. O que ele está me falando? Que pelo percentil,
As crianças que estão abaixo de 2,5 kg, nesse exemplo hipotético que eu estou considerando aqui, elas são crianças de baixo peso. E as crianças acima de 5 quilos são crianças com excesso de peso. Se você for comparar o mesmo dado para crianças do mesmo sexo nas tabelas, você vai ver que no Score Z, ele vai considerar só abaixo de 2 quilos, por exemplo, ou acima de 5,5 kg. O que isso quer dizer? Que o Score Z, ele é mais criterioso, ele é mais específico, ele é mais durão na hora de eu fazer minha análise de crianças. Toda vez que eu escolho avaliar pelo Score Z, eu estou pegando os casos mais extremos, as crianças que estão mais na ponta dessa reta, seja as com excesso de peso, seja as crianças com baixo peso, ou baixo IMC, ou baixa estatura. Quando eu avalio usando o percentil, eu já sou um pouco mais sensível, ou seja, eu pego um número maior de crianças que eu posso considerar acima do peso, ou de baixa estatura, ou de IMC abaixo do indicado, tá? E aí, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Se eu quero pegar a criança no momento mais preventivo, eu ainda pego ela aqui no começo da história. Ela está perdendo peso, pelo percentil, essa criança já está considerada abaixo do peso, a partir daqui, né? 2,5 para baixo. Se fosse pelo Score Z, ela ainda estaria considerada na faixa de normalidade. Da mesma forma, se a criança com 5 quilos eu avaliasse pelo percentil, eu ia falar, nossa, já está acima do peso, está no limite. Mas se eu fosse avaliar pelo Score Z, seria apenas a partir de 5,5. Então, o Score Z, ele pega os casos mais graves, né? E ele corre o risco de dar um falso negativo. Ou seja, essa criança que está aqui nesse meio do caminho, ó, nesse ponto intermediário, ela não vai aparecer nem como baixo peso, nem como excesso de peso. E o contrário, quando eu pego uma criança e analiso pelo percentil, eu corro o risco de dar um falso positivo. Ou seja, muitas vezes ela não está acima do peso, ou não está abaixo do peso, ou não está pequena para o tamanho dela, porque ela está nessa faixa intermediária aqui, entre percentil e Score Z, mas eu já considero ela como alguém que está numa situação de risco nutricional. Então, quando eu quero ser mais sensível e pegar os casos desde o comecinho, eu uso o percentil. Quando eu quero ser mais específico, mais criterioso e pegar os casos mais extremos, eu uso o Score Z, que como a gente pode ver, ele serve para os casos, por exemplo, de prioridades. Vamos supor que você está fazendo um trabalho numa escola e tem que pegar os casos mais extremos de excesso de peso, de problemas de crescimento ou de IMC. Tá aí a diferença prática entre um e outro. Viram como é simples? Não é nada muito complicado, é só a gente parar um pouquinho, analisar, ver o tipo de paciente que está sendo atendido, principalmente o nosso objetivo na hora de fazer aquela avaliação ali. E é importante saber que a Organização Mundial de Saúde ela tem estimulado mais o uso do Score Z, tá? Que é mais específico, que pega os casos mais na ponta da nossa linha ali, né? Da nossa análise dos extremos de excesso de peso ou de baixo peso, mas que de qualquer maneira, de acordo com o seu objetivo, com o perfil do seu consultório, do seu atendimento, você pode continuar usando também o percentil. E se você gostou da dica, clique em curtir e inscreva-se no canal, porque daqui 2 semanas a gente vai ter mais tutorial da Cook para você. Tchau, tchau!